Graça e paz, irmãos. Podeis sentar. De antemão, toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam tributadas ao Senhor Jesus. É dele. Amém? Glória a Jesus. Sentados, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Diz assim o Senhor Jesus: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém? Vamos ler ainda Lucas 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Disse Jesus: ora, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Estes textos que nós lemos nos mostra a natureza do ser humano. É mais sério do que a gente pensa. Talvez a gente tenha uma ideia, talvez a gente tenha um pensamento equivocado com relação ao ser humano. Mas Jesus nos mostra de uma maneira muito clara o que é o ser humano. Nós sabemos que Jesus disse e ficou registrado: quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Quando o ser humano nasce, ele nasce com esta natureza. Que natureza? A que nós acabamos de ler. De dentro do homem, de dentro do coração dos homens, procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso vem de dentro do homem. O homem nasce com essa natureza. Por isso que Jesus foi muito claro: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode nem ver o reino de Deus. E ele estava falando, quando ele disse isso, com Nicodemos, um homem super preparado na lei, um fariseu, muito conhecedor da lei. Está lá em João capítulo 3, versículo 3. Bem rapidinho, João 3, 3. Jesus diz assim para Nicodemos, ficou registrado para nós. A isto respondeu Jesus: Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Perguntou-lhe Nicodemos, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7. Nicodemos, não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quando o homem nasce, eu repito, ele vem com essa natureza terrena, essa natureza que faz por onde ele peque. Você pode pegar uma criança recém-nascida, coisa linda, maravilhosa, um negócio fora do comum. Pode isolar ela em qualquer lugar e alimentar até ela crescer. Quando ela crescer, que tiver oportunidade, ela vai cometer pecados, porque é a natureza. Talvez você pense, talvez você imagine, talvez alguém pense, talvez alguém imagine que é bom, que tem alguma qualidade. Lembre-se que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Jesus faz questão de usar o apóstolo Paulo para escrever para a igreja e deixar para a igreja essa revelação, para que a gente não se exalte. Quem nós éramos antes de sermos crentes, antes de termos nascido de novo. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Aqui nos mostra, que nos fala da nossa natureza antes do novo nascimento. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. O problema do homem está justamente na sua natureza, que a Bíblia usa uma linguagem de coração, de homem interior, e que a gente precisa ter estas informações. O coração, que a Bíblia fala, não é apenas o órgão que está aqui batendo no nosso peito, não. O coração é a sede das emoções: amor, alegria, tristeza, medo, etc, etc, etc. Vem de dentro do coração, de dentro do ser humano. Provérbios 15, 13 até fala algumas coisas bem interessantes. Provérbios 15, 13, o grande sábio escreveu dizendo: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quer dizer, a gente vai começando a perceber que tudo vem lá de dentro da natureza do ser humano. O coração é onde surgem os pensamentos, as intenções. Certa vez, Jesus disse e ficou registrado para que ninguém tivesse dúvida. Mateus 15, 18, 19 e 20. Para quem tem dúvida, Jesus deixou aqui escrito. Mateus: o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. O que sai da boca vem do coração. Versículo 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então o homem, ele é contaminado pelo pecado, que faz parte da sua natureza. O coração, o homem interior, é onde flui a vontade, os desejos, as decisões, as escolhas. Por isso que Paulo disse, lá em Romanos 10, 9 e 10, se tu com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. As coisas para Deus não é como a gente imagina, como a gente pensa. O Senhor nos revela que a humanidade, que o ser humano, olha como é que ele é. Olha o que é que está escrito, Jeremias 29, versículo 13. Deus diz que se o homem tomar essa decisão, se o homem fizer dessa maneira, vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, o Senhor está revelando, e me achareis. Mas quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus revela-nos que o coração, ele é. Deus afirma. Jeremias 17, 9. Olha que revelação. Enganoso. Olha que palavra. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é que sabe? Quem é que conhece os pensamentos do ser humano? Só Deus.
Quantas decepções nós passamos na vida? Quantas e quantas decepções nós passamos? Versículo 10. O Senhor usa Jeremias e diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus sabe tudo de nossas vidas. Deus conhece tudo de nossas vidas. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece tudo. Não existe surpresa para Deus. Nada para Deus foi surpresa. Ele sabe, Ele conhece tudo. Antes que a gente fale, Ele já sabe. Antes que a gente pense, Ele já sabe. Por isso que eu repito, Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor usou o profeta Isaías, o Senhor usou Jesus para nos revelar estas verdades. Olha o que é que o profeta Isaías profetizou, 29, 13. Depois foi confirmado por Jesus. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. 700 anos aproximadamente antes de Cristo nascer, Deus usou o profeta Isaías para falar daquele povo. Para falar das pessoas que adoram Ele, que louvam Ele, que exaltam Ele. Esse povo me honra só com os lábios. Seu coração está longe. Jesus chega, 700 anos depois aproximadamente, e usa estas palavras do profeta Isaías, lá em Mateus capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Mateus capítulo 15, versículos 7, 8 e 9, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha que advertência séria da parte do Senhor Jesus. O coração, o ser humano, o interior, tem um poder fenomenal. O coração, o ser humano, tem um poder fenomenal. E esta noite, neste momento, você que está aqui, você que está em casa, preste atenção. Porque o que eu vou falar, o que eu vou citar, o que eu vou ler agora é muito, mas muito forte. 1 João 3, versículo 20. 1 João 3, versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Pergunto para você, pergunta a mim também: quem eu sou? Quem você é? Pergunta assim, diga: quem eu sou? Pergunte. Ninguém sabe quem é você, só Deus e você. Feche seus olhos um pouquinho e pergunta assim: quem eu sou? E faça uma retrospectiva na sua vida. Você não é apenas o que está aqui nesse lugar. Você não é apenas o que está em casa. Você sabe quem é você. Você se conhece. Deus nos revela que o nosso coração tem o poder de nos acusar, como também tem o poder de não nos acusar.
cada um de nós precisamos fazer. Quem eu sou? Eu sou o que eu sou na igreja? Quando eu pergunto o que é que eu sou, eu pergunto agora, o que é que Deus diz? O que é que Deus fala da minha pessoa, da sua pessoa? Qual é o testemunho que Deus fala de nós? Esse assunto, ele é muito profundo. Ele é muito forte. Ele é a essência do Evangelho, da verdade. Se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Se o nosso coração nos acusa, não precisa ninguém chegar para você e dizer, você é isso, você é aquilo, porque você sabe quem é você. Você sabe. Se dependesse de mim, se dependesse de você, como é que seria nossa relação com Deus? Certa vez perguntaram a Jesus, bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Bom só existe um. Deus. Bom só existe um. Deus. E o salmista diz, provai e ver que o Senhor é bom. Eu, você, nós possuímos bondade em algum momento, em alguma hora, em algum instante da vida. Agora Deus é bom. Por que você me chama de bom? Se há um só que é bom. Durante o seu ministério, durante a sua vida, Jesus teve muitos confrontos com saduceus, com fariseus, com as autoridades. E dentre estes confrontos, dentro destas ocasiões, um fariseu, intérprete da lei, não era qualquer um, era um fariseu, intérprete da lei, perguntou a Jesus, lá em Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Olha, os fariseus perceberam que Jesus calou os saduceus. Eles se reuniram em conselho e decidiram, vamos mandar um intérprete da lei, alguém preparado, alguém que possa estar à altura dele, porque ele calou os saduceus. Os saduceus era uma seita, era uma religião que existia na época. Existiam os fariseus e existiam os saduceus. Os fariseus viram Jesus calando os saduceus, deixando eles sem resposta em determinada ocasião. Eles se reuniram em conselho. O que é que a gente faz? Como é que a gente procede para poder a gente conversar com ele à altura? Versículo 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou. Não foi qualquer um. Não foi qualquer um que foi falar com Jesus. Não foi qualquer um fariseu, foi o intérprete da lei. Aquele que chegava e explicava como é que era a lei para eles. Versículo 36. Mestre, ele já chega exaltando Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Já foi com artimanha para cima de Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Versículo 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha que palavra, olha que resposta.
Olha o que é que ficou registrado. O primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quem eu sou? Quem você é? Como eu amo a Deus? Como você ama a Deus? Diante desta resposta de Jesus àquele fariseu, diante desta afirmação de Jesus que ficou registrada, quem eu sou? Versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas tem um detalhe, intérprete da lei. Existe outro mandamento semelhante a esse. Jesus não parou aí. 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paro e pergunto: Cláudio, você tem amado o próximo como você se ama? Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, temos amado o próximo como a gente se ama? São questões muito profundas, porque o verdadeiro Cláudio, o verdadeiro irmão, a verdadeira irmã, é aquele que está lá dentro. É aquele que está lá dentro. É por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver. É necessário nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Eu acredito que você lembre de alguma coisa. Talvez não lembre de tudo, mas lembre de alguma coisa. Do Salmo 15. O Salmo 15 é um salmo pequeno, mas ele é muito forte. O Salmo 15 diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, vai habitar aí junto contigo aí? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem há de morar no teu santo monte? Se eu perguntasse aqui a você, se eu perguntasse aqui aos crentes no mundo inteiro, quem vai morar no céu? Eu, você e nós íamos dizer. Ia não? Você vai morar no céu? Não tem certeza, não vai não? Ah, sim, pensei que você tinha alguma dúvida ainda. Mas olha o que é que o Senhor nos diz neste salmo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Versículo 2: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O Senhor responde: vai morar lá no meu santo monte? Vai morar no meu tabernáculo? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Versículo 3: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Versículo seguinte: o que a seus olhos tem por desprezível ao reprovo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Versículo seguinte: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Como é que eu e você conseguem fazer isso? Com a velha natureza. Como é que alguém consegue fazer isso? Com a velha natureza, onde do coração só vê o que não presta. E o Senhor diz no versículo 2: o que é puro de coração. O
que de coração só fala a verdade. É por isso que precisa nascer de novo. Porque quem nasceu e só tem a natureza terrena, ele não tem como fazer, ele não tem como viver, ele não tem como praticar, ele não tem como ser o que o Senhor quer. Agora, quando a gente recebe dele um novo coração, aí a coisa muda. Quem estava aqui quarta-feira passada, nós terminamos cantando: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração completamente diferente daquele que nós herdamos de Adão. A nossa natureza, ela vem de Adão. Quando a gente recebe Jesus como Senhor, como Salvador, a gente recebe dele a natureza divina. É por isso que João diz que quem é de Deus não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, ele é uma nova natureza. Pode até pecar, pode sim, porque ele tem as duas naturezas. Hoje você, o salvo, ele tem as duas naturezas. Ele continua com a natureza de Adão, mas ele tem também agora a natureza divina. É o que Pedro diz, é o que Pedro nos mostra na sua primeira carta, no capítulo 2. Olha o que é que ele diz, o primeiro versículo em diante. Pedro diz, preste atenção: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda sorte de maledicência, que era o que o coração velho, que era o que a velha natureza tem. Pedro diz, despoje de tudo isso. Versículo 2. Agora deseje ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso. Quando o homem, a mulher, o jovem, qualquer pessoa na face da terra invoca Jesus como Senhor, como Salvador e nasce de novo, segundo Coríntios 5,17 afirma: se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma nova criação. Ele agora tem as duas naturezas. Ele tem a natureza divina, que é essa aqui que Pedro fala, que a gente deve desejar ardentemente como criança recém-nascida. E ele tem a natureza de Adão, aquela que não presta para nada. Aquela que não presta para nada. Quando o homem pergunta o que eu sou, ele pode cometer coisas do tipo o que Judas fez. Quando Judas traiu Jesus, quando Judas entregou Jesus, quando Judas cometeu aquele deslize, sua consciência lhe incomodou. Lhe incomodou de uma forma tão intensa que ele não tem mais saída, não tem mais solução, estou perdido. Foi se enforcar. Ele foi se enforcar. E quantas pessoas a gente tem informação, conhecimento que se enforcaram, que tiraram sua vida. Pessoas religiosas. Pessoas de todos os tipos. Sabe por quê? Porque a consciência o acusou tremendamente. E ele não sabia, ou ele descuidou, ou ele esqueceu, ou ele não fez por onde. Jesus nos perdoa. Assim como Judas traiu Jesus, Pedro também negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro não tirou sua vida. Pedro teve a oportunidade de encontrar-se com Jesus depois da ressurreição. E o interessante é que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele diz para as mulheres que viram ele em primeiro lugar: vá para os meus discípulos e diga a eles que eu vou aparecer lá. E diga a Pedro que esteja também lá. Por quê? Porque Jesus tem um carinho especial com todos. E como sabia que Pedro o havia negado, talvez Pedro estivesse se escondendo ou fugindo, ou não fosse. Mas Jesus disse: diga a Pedro que também vá.
E quando ele chega lá, ele diz para Pedro: tu me amas, Pedro, mais do que estes? Ele não perguntou: por que tu me negaste, Pedro? Porque se ele fosse perguntar por que tu me negaste, ele teria que falar com todos, ou quase todos, porque dentre eles só um ficou até a sua morte: João, o evangelista. Foi o único que ficou. Jesus morrendo, Jesus sendo crucificado, nos seus últimos momentos de vida, ele olha para Maria, sua mãe, e diz: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Com isso ele estava dizendo: João, toma conta da minha mãe, cuide da minha mãe. João foi o único que esteve com ele até o momento da sua morte. Mas também tem um detalhe: João foi o único que não foi morto brutalmente. João viveu até a velhice e viu o que ninguém viu. João foi quem escreveu o livro de Apocalipse, nos revelando a Nova Jerusalém, coisas maravilhosas. Com isso eu quero dizer que se Judas também tivesse buscado o perdão, teria alcançado, mas ele suicidou-se. A consciência lhe incomodou, assim como incomoda muita gente. Agora, o que é que eu respondo? O que é que eu sou? O que é que você responde quando você pergunta: o que é que eu sou? Paulo, o grande apóstolo Paulo, em um certo momento da sua vida, ele disse acerca dele. Romanos capítulo 7, versículo de número 18. Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo diz: porque eu sei, Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20. Logo, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer eu fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros outra lei, que, guerreando contra a minha própria mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E agora ele grita: desventurado homem que sou. Desventurado o homem quem sou. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Porque eu sou um desventurado. Tem uma tradução que diz: miserável é o homem que eu sou. Esse é o ser humano sem Jesus. Mas no versículo 25, Paulo dá o grito de vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Jesus deixou escrito: a carne para nada presta. A carne para nada presta. Tanto no sentido literal, como nas suas ações. A carne do ser humano, ela é tão desprezível, que quando alguém morre, se não colocar nele alguns produtos e passar de 24 horas, não tem quem suporte. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem esposa, não tem marido, não tem ninguém que suporte. Da podridão. Jesus disse: a carne para nada presta, para nada serve. E nós estamos na carne. Por isso que ele disse: vigiai. O espírito está pronto, a carne é fraca. A carne para nada presta. O que é que o Senhor está nos dizendo? Ele está dizendo que tem pessoas que pensam, que acham que vão chegar no céu,
Eu sou alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Eu tenho direito a alguma coisa. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor, é dele toda a exaltação. Está escrito em Apocalipse que vai ter um momento de uma cena fantástica, quando os 24 anciões, que segundo alguns teólogos representam os 12 patriarcas, representam os 12 apóstolos, vão chegar diante de Jesus, vão receber suas coroas pelas suas obras feitas aqui na terra, e todos eles vão se dobrar diante de Jesus, tirar suas coroas e dizer: é tua, é teu, a glória é tua, a glória é tua. Reconhecendo que é o que é, que foi o que foi, que é o que é, porque foi Jesus que fez. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Miserável homem que sou. Nossa atitude, nossa vida deve ser uma vida de vigilância. A gente deve vigiar. Se você observar os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, você vai encontrar diversas vezes o Senhor dizendo, o Senhor falando, o Senhor usando os apóstolos: vigiai, 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 vigiai. O apóstolo Pedro chega até a usar uma expressão que está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7 e 8. 1 Pedro capítulo de número 5, eu vou até pedir para colocar o versículo de 8. Sede sóbrios, seja sóbrio, seja sensato, seja equilibrado e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Seja sóbrio. Seja sóbrio e vigilante. Versículo de número 9. Resisti-lhes firmes na fé. Esteja certo, sofrimentos iguais ao que você está passando, também está se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Só eu, Jesus, só eu, Senhor. Não, é no mundo. No mundo. Paulo chega a dizer: aqueles que querem viver em Cristo piedosamente, aqueles que querem viver em Cristo com uma vida íntegra, pode preparar-se, será perseguido. Porque o padrão do mundo é completamente diferente do padrão de Deus. O padrão de Deus é outro. Mas tem pessoas que pensam, tem pessoas que acham que por estar, por viver, por fazer alguma coisa, está seguro. Não. Segurança só em Jesus. E isso tem que ser de coração. Não é só da boca para fora. Não é só falar, não é só dizer. Tem que vir de dentro do coração. O apóstolo São Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que a nossa vida deve ser assim, ó. A nossa vida é para ser assim. Os que são de Cristo, quem é de Jesus Cristo, dá glória a Ele. Isso aqui é para quem é de Cristo. Isso é para quem é de Cristo, para quem nasceu de novo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Crucificaram sua natureza. Ou seja, dia a dia, é aquela briga, é aquela luta. A carne querendo as coisas da carne. O coração que não for regenerado, querendo as coisas do mundo.
Mas quem é de Cristo Jesus, crucifica seus desejos, crucifica suas paixões, crucifica. Isso não quer dizer que não erre, que não fale, que não peque, que erra, falha, peca, mas aí vem para Jesus: Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, Senhor, eu não sou nada, eu sou um desventurado, como disse Paulo, mas graças a Ti eu tenho a salvação, eu tenho o perdão, Senhor, Senhor, Senhor. É assim. E se você observar, se você analisar, os que são de Cristo Jesus, em hipótese alguma, em momento algum, ele vai estar preocupado com o irmão A, o irmão B, o irmão C, no sentido de os acusar. Porque quando ele para diante do espelho e ele olha para ele, o que é que ele pensa dele? O que é que ele acha dele? Foi a resposta que Jesus deu aos fariseus. Você, rapaz, você está vendo um cisco no olho do seu irmão, mas você tem uma trave no seu olho. Tire primeiro a sua trave, que está no seu olho, para poder você ver o cisco do olho do seu irmão. Observem, lembrem do Salmo 15. Não fala do irmão. Quem vai morar no teu santo templo? Quem vai morar no teu tabernáculo? Quem vai morar no Monte Santo? Ele não fala dos outros, não. Porque ele sabe que ele não é melhor. Ele sabe que ele não é melhor. Ele sabe que é salvo pela graça. Ele sabe que é salvo pela misericórdia. Ele sabe que não merece. Mas o que é que ele faz? Ele intercede. Ele ora por alguém que precisa, por alguém que necessita. É assim que a gente deve proceder. É assim que a gente deve agir. Quem, Senhor, habitará no teu santo tabernáculo? Quem, Senhor, há de morar no teu santo monte? Versículo 2. O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Versículo 3. Olha, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Um dos pecados que os que fazem parte das igrejas mais cometem é o da língua. É falar, não de bem, mas de mal. Como eu digo aqui, de vez em quando, avião que sobe, não dá ibope. Agora, avião que desce, avião que cai, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo. A gente não conhece a vida de ninguém. Recordo de uma música, de um cantor, que ele diz na canção, vou dizer com as minhas palavras: você me viu quando eu pequei, você me viu quando eu errei, você me viu quando eu cometi, você me viu quando eu cometi certos pecados, você viu, você falou, mas você não viu quando eu entrei no meu quarto, dobrei os joelhos e pedi perdão a Deus. Você não viu. Você não viu. A gente não pode esquecer certas coisas que está nas Escrituras Sagradas, que fala diretamente aos nossos corações, às nossas vidas. Jesus disse que 2 homens foram ao templo. 2 homens foram ao templo para orar, para falar com Deus, para adorar, para louvar. Foram ao templo. Um deles, fariseu. A religião mais rigorosa que existia naquela época, a tal ponto deles darem dízimo do endo, do cominho, do hortelã, coisas insignificantes, mas eles tinham prazer de dar. O outro, publicano, pecador. Os 2 entraram no templo. O fariseu,
Começou a orar. E Jesus disse que ele orava, não era para Deus, ele orava de si para si. Senhor, graça te dou, porque não sou como os demais pecadores. Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Jejum 2 vezes na semana. E não sou como este publicano. Tem nenhum erro em ele ser dizimista. Tem nenhum erro em ele jejuar 2 vezes a semana toda. Não, não tem erro nisso não. O erro é ele chegar e falar de si para si. Senhor, eu. Jesus disse que o eu não faz nada sem ele. Jesus disse que o eu nem existe. O eu não vale nada. Por isso que Paulo disse, não vive mais eu. Quem vive agora é Cristo em mim. E esse viver que agora eu vivo na fé. No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Veja a oração do fariseu, do religioso. Aí Jesus diz que o pecador, o publicano, chegou e disse, Senhor, não tenho nem coragem de olhar para os céus. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse que o fariseu voltou para casa não justificado. Dizimista, fiel, jejuava 2 vezes na semana, dava esmola a quem precisava, muito mais praticante do que eu. Ele está muito na minha frente, eu não cheguei perto dele. Eu não sei você, espero que você esteja na frente dele. Eu não estou não. Eu não cheguei perto dele. Eu não jejuo 2 vezes na semana, eu não dou esmola a todo mundo que pede, ele dava. Ele era dizimista de tudo. E Jesus não disse que ele não era, não. E Jesus não disse que ele não fazia, não. Jesus só fez dizer que ele se exaltou. Que ele se engrandeceu. Que ele se enalteceu. Enquanto que o outro se humilhou. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho nem coragem de olhar para o céu, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Me perdoe, Senhor. Jesus disse que esse pecador voltou para casa justificado. Com esta passagem, com esta lição, a gente aprende. Porque é fácil. É fácil a gente chegar na igreja e a gente olhar assim para o irmão, para a irmã. E depois que a gente convive assim há um bom tempo, aí a gente começa a conhecer algumas coisas. A gente começa a saber algumas coisas dos irmãos, das irmãs. A gente começa a ser conhecido, a gente começa a fazer parte. Nossas histórias passam a ser conhecidas de todo mundo. Aí a gente olha assim, o que é que nosso coração fala? O que é que se passa aqui nos pensamentos? E quando a gente sai da igreja, o que é que a gente conversa? O que é que a gente fala do nosso irmão, da nossa irmã? Para a gente falar do nosso irmão, da nossa irmã, a gente tem que tirar a trave primeiro. Porque a gente não tem essa capacidade, essa autoridade. Porque nós também somos falhos. Talvez até mais. Talvez até mais. É por isso que Paulo, usado por Deus, ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Põe na tela, por gentileza. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fala dos outros, fala,
mas fala o que é de virtude, porque todos nós temos virtudes, temos defeitos. Sim, quer falar de A, de B, de C? Fala das virtudes. Se vê alguma coisa de errado, ora, intercede. Se for algo necessário, chama ele em particular, conversa, ajuda. Quem é de Cristo Jesus, crucifica a sua natureza terrena. Eu sei que nós somos inclinados, porque é a nossa natureza. É a nossa natureza que é inclinada. Por isso que a gente precisa se revestir de Deus, das suas armas que Ele nos concedeu, para que a gente não cometa tais pecados. E, se for necessário, não negligencie. Lembre-se da oração de Davi. O que é que Davi orou? Põe aí o Salmo 51, versículo 10. Esta é a oração mais importante que alguém pode fazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, meu coração é corrupto, meu coração não presta, meu coração é pecaminoso, meu coração é terreno, meu coração vem de Adão. Senhor, me dá um novo coração. Senhor, cria em mim um coração novo, cria em mim um coração puro, porque o Senhor fazendo isso, chama-se um novo nascimento, e aí as coisas mudam, tudo será diferente. Amém? Amém, irmãos? Quem eu sou? Quem eu sou? Vou pedir para você, nesse momento, fechar seus olhos. Semana passada, eu terminei aqui com as irmãs louvando ao Senhor, juntamente com Joabe. Recebi um novo coração do Pai. Mas hoje vai ser diferente. Eu vou terminar hoje, mas eu quero que você feche seus olhos e medite nessa canção. Medite nesta letra. E se você achar necessário, eu não sei quem é você. Se você achar necessário, peça a Deus para lhe dar um novo coração. Peça a Deus para criar em você um coração novo. Porque essa obra, só quem faz é Deus. Não pense que eu posso, que você pode. Não, essa obra é de Deus. Nascer de novo é uma obra divina. Nascer de novo é uma obra de Deus. Isso não é uma obra humana. Não, isso é uma obra de Deus. E quando a gente recebe dele um novo coração, a gente passa a ser diferente. A gente passa a ser diferente. A gente passa a andar diferente, a proceder diferente, a pensar diferente, a viver diferente. Amém? Senhor, eu preciso de um novo coração. Senhor, muda. Senhor, faz. E quando Deus muda, e quando Deus faz, é bem feito. Você concorda?